boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou a irmã Janaína e eu vim aqui dividir com vocês a experiência que eu tive com Deus na semana passada. Irmãos, eu sempre via em vídeos ou em áudio irmãos, irmãs relatando sobre a experiência que elas tiveram com Deus, sobre a volta de Jesus. E eu sempre orei em minhas orações, eu sempre pedi a Deus para que Deus me mostrasse de alguma maneira como seria a sua vinda e que eu queria também ter essa experiência com Ele. Como as outras pessoas falavam. Então, para a honra e a glória do Senhor, eu tive essa experiência com Ele faz uma semana hoje, na quinta-feira passada. Deus, Ele me deu o privilégio de ter um sonho, como seria a sua vinda. E, irmãos, foi surpreendente, foi impactante. E eu vou contar para vocês como foi o meu sonho, irmãos. Eu estava lá na casa de uma prima minha, recém ganhou bebê agora há 4 meses. E nesse meu sonho estava eu, estavam meus familiares. E nós estávamos todos lá, um dia normal, um dia comum. E de repente, nós estávamos todos na sala. E de repente, a gente começou a ouvir muitos barulhos, muitos ventos, aquela tribulação, muito vento. E de repente uma escuridão, assim como diz na Bíblia, né, que a lua taparia o sol. De repente ficou uma escuridão, tudo ficou escuro. E começou aquela tribulação e nós todos ali dentro, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E na hora que eu abri a janela, a hora que eu abri a janela, eu disse assim, espera, eu vou ver o que está acontecendo. E a hora que eu abri a janela, eu ouvi o som claramente, assim, não parecia sonho, parecia assim que eu estava ouvindo aquela voz, parecia que estava aqui pertinho de mim. E quando eu abri a janela, eu ouvi o som da primeira trombeta. E quando eu ouvi o som daquela trombeta, eu vi uma voz que Deus falava comigo. Ele falava comigo da mesma maneira que eu vou falar para vocês. Deus, Ele falava comigo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. Irmãos, Ele falou comigo desta maneira que eu estou falando para vocês. E eu virei e eu disse assim para os meus familiares que estavam ali comigo, eu disse assim para eles, é Jesus que está voltando. Jesus está voltando e Ele vem nos buscar. E eu disse assim para eles que Jesus estava voltando. E eles começaram a ficar desesperados. Começou aquela tribulação, começou aquele desespero, começou aquele choro, aquela tribulação. Desculpa, irmãos, mas é que eu estou muito emocionada até agora. Começou aquela tribulação, aquele desespero. E assim, irmãos, eu comigo mesma, o meu espírito, ele estava tranquilo, ele estava numa paz, porque naquele momento Deus falava comigo que eu ia subir com Ele, que eu ia com Ele, sabe? Eu estava com aquela tranquilidade dentro do meu coração, só que ao mesmo tempo que eu estava tranquila, eu estava desesperada, pensando nos meus familiares que poderiam ficar. Eu ia subir, mas de repente eles iriam ficar. Eu pensava nos meus irmãos da igreja, que de repente eu subiria e eles iriam ficar. Naquele momento,
Irmãos, naquele momento, assim, ao mesmo tempo que eu sentia uma coisa boa dentro de mim, dentro do meu coração, eu também sentia um grande desespero. E eu dizia para Deus: Senhor, eu sei que eu vou subir, Senhor, eu sei que tu veio me buscar. Mas, Senhor, eu começava a dizer assim: Senhor, eu vou subir, mas Senhor, leva a fulana, Senhor, leva o fulano. E eu começava a pedir assim para Deus não deixar as pessoas que eu conhecia, as pessoas que eu amava aqui. Amém, irmãos? E foi assim impactante a experiência que eu tive com Deus. Naquele momento, assim, foi muita tribulação mesmo, muito vento, muito desespero. E eu sei que quem estava ali comigo chorava, quem estava comigo desesperava. Estavam todos desesperados. E eu ao mesmo tempo tranquila e desesperada, porque de repente eu subiria, iria com ele, com Jesus, e aqueles que estavam ali comigo poderiam sim ficar ali, pois é assim que está na Bíblia. Foi impactante, foi tremenda a experiência que eu tive com Deus. E de repente, irmãos, aquilo tudo assim, aquilo tudo se acalmou e eu ouvi uma voz que vinha no meu ouvido e era o Espírito Santo que me dizia. O Espírito Santo me dizia. Ele disse bem assim, irmãos. Ele me disse: filha minha, eis que eu vou voltar sem demora, filha minha. Mas eis que eu te mostrei este sonho, filha minha, que é para ti começar a alertar, filha minha, as pessoas que ainda dormem, as pessoas que ainda não se entregaram a mim como seu único suficiente Salvador. E eu ouvi essa voz claramente, irmãos. Não parecia sonho, parecia que era Deus que estava ali ao meu lado, falando comigo naquele momento. Então, irmãos, como Deus falou desta maneira comigo, que Ele me mostrou como seria a sua vinda, Ele me mostrou para que eu passasse essa experiência para vocês. Amém. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo. Eu não queria gravar, porque eu não estou aqui para me aparecer, não estou aqui para nada, porque eu não sou nada, sou apenas um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. E Ele sabe disso porque Ele conhece o meu coração. Amém. E faz uma semana hoje que eu tive este sonho. E nesta uma semana, todo tempo, o Espírito Santo de Deus, ele vinha e me cobrava. Deus cobrava: filha, eu te mostrei o sonho, filha, mas eu te disse que era para te alertar os que ainda dormem. E eu estava com vergonha mesmo de gravar este vídeo, mas é assim, quando o Espírito Santo de Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer, a gente não pode negar. E assim, ó, tava aqui dentro do meu coração e eu tinha que gravar esse vídeo para que vocês então, amém, podem compartilhar com outras pessoas, com as pessoas que vocês gostam. Pode compartilhar, porque foi Deus quem mandou. Foi Deus quem mandou eu gravar este vídeo para compartilhar com vocês. E assim, amém, vocês compartilhar com as pessoas que vocês gostam. Amém. Então, queridos, esta foi a experiência que eu tive com Deus. E eu agradeço a Deus porque eu pedi. Amém. Eu pedi ao Senhor que eu tivesse essa experiência, que Ele me revelasse como seria a sua vinda. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava lá na casa de uma prima minha, recém ganhou bebê agora há 4 meses.
E nesse meu sonho estava meus familiares. E nós estávamos todos lá, um dia normal, um dia comum. E de repente, nós estávamos todos na sala. E de repente, a gente começou a ouvir muitos barulhos, muitos ventos, aquela tribulação, muito vento. E de repente, uma escuridão. Assim como diz na Bíblia, né, que a lua taparia o sol. De repente ficou uma escuridão, tudo ficou escuro. E começou aquela tribulação e nós todos ali dentro, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E na hora que eu abri a janela, a hora que eu abri a janela, eu disse assim, espera, eu vou ver o que está acontecendo. E a hora que eu abri a janela, eu ouvi o som claramente, assim, não parecia sonho, parecia assim que eu estava ouvindo aquela voz, parecia que estava aqui pertinho de mim. E eu vou subir, mas Senhor, leva fulana, Senhor, leva o fulano. E eu começava a pedir assim para Deus não deixar as pessoas que eu conhecia, as pessoas que eu amava aqui. Amém, irmãos? E foi assim impactante a experiência que eu tive com Deus. Naquele momento, assim, foi muita tribulação mesmo, muito vento, muito desespero. E eu sei que quem estava ali comigo chorava, quem estava comigo desesperava. Estavam todos desesperados. E eu ao mesmo tempo tranquila e desesperada, porque de repente eu iria subir, iria com ele, com Jesus, e aqueles que estavam ali comigo poderiam sim ficar ali, pois é assim que está na Bíblia. Foi impactante, foi tremenda a experiência que eu tive com Deus. E de repente, irmãos, aquilo tudo assim, aquilo tudo se acalmou. E eu ouvi uma voz que vinha no meu ouvido. E era o Espírito Santo que me dizia. O Espírito Santo me dizia. Ele dizia. E quando eu abri a janela, eu ouvi o som da primeira trombeta. E quando eu ouvi o som daquela trombeta, eu vi uma voz que Deus falava comigo. Ele falava comigo da mesma maneira que eu vou falar para vocês. Deus, ele falava comigo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. Irmãos, ele falou comigo desta maneira que eu estou falando para vocês. E eu virei e eu disse assim para os meus familiares que estavam ali comigo. Eu disse assim para eles, é Jesus que está voltando. Jesus está voltando e ele vem nos buscar. E eu disse assim para eles que Jesus estava voltando. E eles começaram a ficar desesperados. Começou aquela tribulação, começou aquele desespero, começou aquele choro, aquela tribulação. Desculpe, irmãos, mas é que eu estou muito emocionada até agora. Começou aquela tribulação, aquele desespero. E assim, irmãos, eu comigo mesma, o meu espírito, ele estava tranquilo, ele estava numa paz, porque naquele momento Deus falava comigo que eu ia subir com ele, que eu ia com ele, sabe? Eu estava com aquela tranquilidade dentro do meu coração, só que ao mesmo tempo que eu estava tranquila, eu estava desesperada, pensando nos meus familiares que poderiam ficar. Eu ia subir, mas de repente eles iriam ficar. Eu pensava nos meus irmãos da igreja, que de repente eu subiria e eles iriam ficar. Naquele momento,
Irmãos, naquele momento, assim, ao mesmo tempo que eu sentia uma coisa boa dentro de mim, dentro do meu coração, eu também sentia um grande desespero. E eu dizia para Deus: Senhor, eu sei que eu vou subir, Senhor, eu sei que tu veio me buscar. Mas, Senhor, eu começava a dizer assim: Senhor, oi, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou a irmã Janaína e eu vim aqui dividir com vocês a experiência que eu tive com Deus na semana passada. Irmãos, eu sempre via em vídeos ou em áudio irmãos, irmãs relatando sobre a experiência que elas tiveram com Deus, sobre a volta de Jesus. E eu sempre orei em minhas orações, eu sempre pedi a Deus para que Deus me mostrasse de alguma maneira como seria a sua vinda e que eu queria também ter essa experiência com Ele. Ter essa experiência com Ele, como as outras pessoas falavam. Então, para a honra e a glória do Senhor, eu tive essa experiência com Ele faz uma semana hoje, na quinta-feira passada. Deus, Ele me deu o privilégio de ter um sonho, como seria a sua vinda. E, irmãos, foi surpreendente, foi impactante. E eu vou contar para vocês como foi o meu sonho. Irmãos,